Com essa cara, hein? Bom, gente, boa noite a todos e todas aqui presentes hoje. Primeiramente, eu gostaria de iniciar dizendo que esse nosso encontro, essa nossa reunião, está sendo retransmitida pelo canal GGN, Portal de Todos os Brasis, para quem quiser acompanhar por lá também, além do canal aqui do Instituto Inácio Rangel, pode estar se acompanhando essa atividade por esse canal. E hoje, nós iremos dar início a uma aula aberta com o professor Armin Mamigonian, convidado para falar sobre o pensamento de Inácio Rangel. Nossa atividade é realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, com o apoio do Instituto Inácio Rangel e também com o apoio da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC. E essa atividade faz parte de uma disciplina ministrada pelo professor José Messias Bastos, no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC, onde o professor procura tratar de forma significativa o pensamento de Inácio Rangel, passando por inúmeros trabalhos desse autor, que foi um grande economista brasileiro e teve uma profunda inserção na geografia de Santa Catarina, onde o professor Armin, por conta do professor Armin, o professor Inácio Rangel pôde frequentar, participando de atividades como seminários, pesquisas, encontros. E o professor Armin Mamigonian, que está conosco hoje, foi um grande articulador e divulgador das ideias de Inácio Rangel na geografia brasileira. Caberia citar rapidamente alguns trabalhos desenvolvidos pelo professor Armin sobre a obra do Rangel na revista GeoSul, por exemplo, a entrevista com o professor Armin, para quem tiver interesse em consultar, se encontra na revista GeoSul. O próprio pensamento de Inácio Rangel, também o professor escreveu para essa revista, para quem tiver interesse em consultar. E também a gente não poderia se esquecer do primeiro seminário que celebrou o pensamento de Inácio Rangel na Universidade de Santa Catarina, organizado no ano de 1994 pelo professor Armin, que por conta do falecimento do professor Inácio Rangel, a reunião acabou acontecendo sem o nosso querido mestre. Bom, para mim não me estender demais, eu passo a palavra ao professor Armin Mamigonian, que vai ministrar essa aula sobre o pensamento de Inácio Rangel, e na sequência, o professor José Messias Bastos dará início ao debate, que vocês podem, pelo chat, estar enviando as perguntas, que o professor Armin estará respondendo. Bom, eu passo a palavra imediatamente ao professor Armin, sem mais delongas. Então, em primeiro, agradecer o convite e também agradecer a trabalheira que está sendo organizada, não? Organização de uma reunião dessas não é uma brincadeira. Agradecer as divulgações que estão sendo feitas, o Nassif, por exemplo, ajudando, e ele foi um dos admiradores e divulgadores das ideias do Rangel, assim como Terezinha, a nossa colega de Presidente Prudente, também está ajudando a divulgar. Mas agradeço também a presença de todas as pessoas que estão assistindo e que, naturalmente, sabem, minimamente, né, sabem
que o Rangel foi um pensador de enorme importância. Eu começaria dizendo que uma exposição como essa tem que ser apenas uma exposição panorâmica, colocando questões da vida dele, da formação intelectual dele, né, e das ideias que ele produziu. Por isso eu começo por um acontecimento extremamente importante na vida brasileira e na vida do Rangel, que foi a Revolução de 30. Nesse momento, Rangel prestava serviço militar num quartel, o 28º Batalhão, e esse batalhão era também sede, né, da administração militar do Maranhão. Prestando serviço na Revolução de 30, ele e os colegas dele assumiram o controle do quartel. Isso quer dizer, portanto, que apoiaram militarmente, né, o movimento liderado por Getúlio Vargas. Ele mesmo fazia questão de dizer que o comando, né, era exercido por Getúlio. E ele, naquele momento, era subordinado, mas uma subordinação, digamos assim, ativa, porque tinham tomado o quartel. Ora, esse acontecimento, com 16 anos de idade, quando ele fazia o serviço militar, marcou muito a vida dele e decorria em grande parte da influência do seu pai. O pai dele, juiz de direito em várias comarcas do Maranhão, ele exercia de uma maneira tão rigorosa, tão séria, que exatamente era deslocado de comarca para comarca quando os interesses locais pressionavam o governo para tirá-lo. Esse pai foi fundamental na formação do Rangel. Por que fundamental? Porque ele não só incutiu, né, as ideias principais que ele adotava, como, por exemplo, a necessidade de levar a sério a função de juiz, isto é, levar a sério a ideia do contraditório. Cada um expunha, né, as suas opiniões, de um lado e do outro. Isso serviu para o Rangel perceber que a dialética, a negação da negação, era importante para se entender não só a vida advocatícia, a vida de um juiz, mas era indispensável para entender o mundo, né? Portanto, como um adolescente, ele já se formava intelectualmente para ser uma pessoa que levava a sério a ideia do contraditório. Além disso, como eu estava dizendo, o pai dele era de uma honestidade extrema e por isso mesmo era deslocado de comarca para comarca, o que serviu para o Rangel conhecer grande parte do Maranhão. Ele nasceu numa dessas comarcas, né, e teve que, naturalmente, ir vivenciando as outras áreas até o pai se instalar em São Luís. Pois bem, essa honestidade vinha de uma formação, essa honestidade do pai, transmitida ao Rangel, vinha de uma formação por conta digamos, do histórico da família Rangel. Porque lá os seus antepassados, o pai dele dizia para ele, tinham participado das lutas pela independência do Brasil. No caso, 1817, em Pernambuco. Aliás, em Recife, o pai estudou direito, se formou e manteve naturalmente as ideias do iluminismo, que eram as ideias que norteavam o funcionamento da Faculdade de Direito do Recife.
Portanto, esse espírito, digamos assim, de nacionalista, de defesa dos interesses nacionais, já fazia parte do histórico da família e influenciou naturalmente bastante o Rangel, porque o próprio pai dizia para ele: eu gostaria de ser mais moço para participar da luta pela mudança do Brasil, pelo fim da República Velha. E o Rangel, naturalmente, levou a sério isto. Pois bem, no ano seguinte, em 31, o Rangel ficou deslumbrado com a leitura, com 17 anos, portanto, com a leitura do Manifesto Comunista. Manifesto que foi fornecido por uma família de origem judaica, que era naturalmente de esquerda, e que ele, então, leu, releu e releu, e ficou impressionado, porque ele gostava muito de história, não só história do Brasil, de história universal, e, consequentemente, percebeu que o Marx e o Engels eram gênios, né? Não só na formação filosófica, mas econômica, social, etc., etc. Por consequência disso, ele passou a militar no Partido Comunista. Militando no Partido Comunista, ele organizava e participava das reuniões de 1º de maio, e frequentemente era detido, e naturalmente, com o tempo, era solto. Os vários 1º de maio do início da década de 30 marcaram também a vida do Rangel, até que em 35, com a proposta, né, da Aliança Nacional Libertadora, o Rangel organizou dezenas de camponeses no interior do Maranhão, que ele conhecia, não é, vários lugares do interior, e que estavam dispostos a lutar por uma reforma agrária. E ele lembrava que, ao frequentar essas casas, as mães diziam para ele: se o meu filho pretender desistir dessa tarefa importante, eu vou dizer para ele que ele não vai poder voltar para essa casa, que ele mantenha a coragem e trate de enfrentar a luta. Ora, quando a Revolução acabou fracassando, 35, a primeira coisa que o Rangel fez foi visitar essa região onde dezenas de camponeses estavam preparados para a luta, e avisar a todos que a situação era de perigo e que cada um tratasse de se defender. Mas ele foi preso, e tão importante que era na vida maranhense, que ele foi mandado, né, com, portanto, 21 anos, ele foi mandado para a prisão no Rio de Janeiro, onde todas as pessoas consideradas perigosas, de alguma maneira, Graciliano Ramos, por exemplo, né, eram mandadas. E lá em 35 e 36, ele teve essa experiência importante também de viver a vida da prisão com outros militantes comunistas. E ele lembrava que essas reuniões que aconteciam na prisão, reuniões sobre vários assuntos, sobre literatura, sobre economia, sobre a situação brasileira, e cada curso desses era frequentado por quem bem quisesse. Era uma maneira, naturalmente, desses militantes valorizarem o tempo que tinham. E ele se impressionou com vários desses militantes. E, como ele pensava pela cabeça dele, né, característica que ele herdou do pai, como ele pensava pela cabeça dele, nessa época mesmo, 36, ele observou que a economia brasileira estava crescendo, a despeito das teses da Aliança Nacional Libertadora, que, influenciados, né, pela Internacional Comunista,
diziam que não haveria industrialização sem uma reforma agrária. E ele disse, eu batalhei pela reforma agrária, mas estou percebendo pelas notícias que eu recebo que a industrialização está acontecendo. Então, essa tese estava equivocada. Dessa maneira, pensando com a cabeça dele, ele foi criando o seu próprio mundo, digamos assim, de pensamento dele, né? A Internacional Comunista estava equivocada. Por que diabo estava equivocada, né? Se a industrialização estava acontecendo? Dessa maneira, sempre curioso, sempre crítico, sempre pensando, ele acabou tendo que voltar para São Luís, onde ele ficou na capital do estado, em domicílio coacto, como ele diz, não podia sair de São Luís. Evidentemente, ele de vez em quando dava umas escapadas e corria o risco, naturalmente, de morrer, né? A polícia, né, daquela época, a partir desse momento, se tornou muito mais violenta. E ele foi defendido até, né, por mulheres indígenas, né, que, fora de São Luís, chegaram a protegê-lo. Rangel era desse jeito, um homem que não desistia de pensar por sua conta, de ter espírito crítico e de ser correto, como foi correto em avisar os camponeses, como foi correto também em várias ocasiões. Por exemplo, Jesus Soares Pereira, companheiro dele na assessoria econômica de Getúlio, né, foi cassado em 64, né, e os militares chamaram o Rangel para prestar depoimento e disseram, sabemos que Jesus Soares Pereira é um marxista perigoso. O Rangel disse, ele não era marxista. O militar, então, vamos dizer, meio contrariado, disse, como é que tu sabes? Ele disse, eu sei porque eu sou marxista e eu sei que ele não é. Ele sempre foi positivista e, como tal, sempre batalhou pelos interesses nacionais. Mas marxista ele não era. Desta maneira, em várias ocasiões, o Rangel demonstrou o seu vigor, né? O seu vigor moral e o seu vigor intelectual. Em outras ocasiões, se repetiram, né, esses acontecimentos. O militar, então, disse, bom, tu estás achando, né, que qualquer rebelião contra o nosso golpe, né, deve ser rechaçada? Ele disse, eu acho que qualquer rebelião militar contra vocês é um equívoco, mas eu não vou fazer essa declaração, porque eu não tenho liberdade. Sem liberdade, eu não vou fazer declaração nenhuma a favor de vocês. Esse era o estilo Rangel. Esse estilo Rangel persistiu durante a vida inteira, de tal maneira que, quando ele retornou a São Luís, depois de preso, ele foi inquirido pelo coronel comandante da região militar. E esse coronel conversou bastante com ele, querendo saber por que ele tinha se rebelado, etc, etc. Né? E ele explicou por quê. Ele explicou que queria defender os interesses brasileiros, os interesses nacionais, contra os interesses estrangeiros que estavam tentando, naturalmente, comandar o Brasil. Esse coronel ficou impressionado com Rangel e disse a ele, meu filho, vou te dizer uma coisa, gostaria que mais tarde nós dois pudéssemos fazer juntos a luta pelo Brasil. Era desse estilo, capaz de convencer
os seus adversários, né, de que ele era uma pessoa séria e uma pessoa que não tinha medo, como ele demonstrou a vida inteira. Pois bem, ele demonstrou a vida inteira até quando, mais tarde, né, discutindo sobre o Brasil, como ele discutiu permanentemente, né, houve uma certa altura, agora, por exemplo, desculpe, vou tomar agora os exemplos dos jornais que dizem frequentemente, os jornais, nas suas análises econômicas sobre o Brasil está numa situação, eles dizem, o Brasil está numa situação difícil economicamente. Parece que o crescimento não vai se sustentar. E assim por diante. Um pessimismo, naturalmente, que tem bastante razão. Mas esses comentários chegam, então, a enfatizar: será que nós vamos ter mais uma década perdida? Né? Dizem esses analistas. Acontece que esses analistas, quando falam em década perdida, ao proporem alguma alternativa, né, colocam a questão de que o Brasil precisa, na verdade, abrir mais o seu mercado interno, que está fechado demais. O Brasil precisa privatizar ao máximo as estatais, porque tem estatais demais, ineficientes, etc., etc. Repetindo os mesmos argumentos de antigamente, os argumentos que destruíram o Brasil. Então, ao falarem da década perdida, eles, na verdade, têm propostas mais neoliberais ainda do que esse governozinho insignificante, maluco e destruidor que é o governo atual. É bom não esquecer que, durante o governo Temer, vendeu-se a Embraer e, pela graça do bom Deus, essa venda não se concretizou. Não se concretizou porque a Boeing, né, em crise econômica, acabou desistindo. É isso que esses caras querem. Como querem e dizem abertamente, né, que a privatização da Eletrobras é uma maravilha, isso tem que acontecer, etc., etc. Esses jornalistas, portanto, parecem uma imagem que eu tenho, muito antiga, né? Quando eu era moleque, e aparecia uma propaganda da RCA Victor, uma empresa norte-americana que fazia divulgação em rádios, de discos, etc. E a propaganda dizia: o cachorro que vocês estão vendo aqui, o cachorrinho que vocês estão vendo aqui, conhece bem a voz do dono. E aparecia esse cachorrinho ouvindo, né, a voz do dono. Esses jornalistas são isso. Eles ouvem a voz do dono, que são os donos dos jornais. E os donos dos jornais têm os interesses deles e têm os interesses do imperialismo norte-americano, principalmente o imperialismo norte-americano, que eles defendem intransigentemente, os interesses deles e os interesses do imperialismo americano. Como aconteceu, por exemplo, quando a CM e o dono da Globo, né, se reuniram para determinar que depois do Collor, né, e da queda do Collor, quem deveria ser o presidente deveria ser Fernando Henrique Cardoso. Então, esses donos de jornais são isso, né? Estão pensando nos seus interesses e nos interesses que comandam eles, que são os interesses do imperialismo. Dessa maneira, dá para dizer que, se nós dependermos desses jornalistas, se nós dependermos da política atual,
nós estaremos perdidos como fomos perdidos. As décadas perdidas, eles deveriam comparar com o período que o Rangel dizia, de 1930 a 1980, durante 50 anos, o Brasil, a União Soviética e o Japão foram os países que mais cresceram no mundo. Por que que o Rangel dizia isso sozinho? Nenhum outro economista insistia em dizer, né, que durante meio século, Brasil, União Soviética e o Japão foram os que mais cresceram no mundo. Por que que não diziam? Certamente porque a cabeça deles estava direcionada mais para bobagens do que para coisas sérias. Esses economistas frequentemente faziam questões de dizer que o Brasil era um país atrasado. Mas se era um país atrasado, e o Rangel dizia, o atraso pode ser uma boa motivação para o avanço. O atraso é um estímulo para o avanço, como foi para o caso da União Soviética, do Japão e do Brasil, que estavam atrasados diante da Europa, diante dos Estados Unidos da época. Os Estados Unidos e a Europa já produziam alumínio com bastante força, e a União Soviética e o Japão só começaram a produzir em 1932, porque, afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial estava se aproximando. E o Brasil começou a fazer as experiências, o Brasil começou a fazer as experiências sobre alumínio em 1938, e nos anos 40, antes de terminar a guerra, estava produzindo alumínio em Ouro Preto. Ocorre que, em 1945, um golpe militar que derruba o Getúlio e assume um cara que era fã incondicional da Alemanha, o general Dutra, e que se tornou um simples serviçal do governo americano. Ayudu Dutra. Ayutthuru Truman. Essa era a cabeça dessa figura. E com a abertura comercial, né, forçada pelos Estados Unidos, no governo Dutra, essa fábrica acabou falindo e sendo vendida para o capital estrangeiro. Ela foi implantada por brasileiros em Ouro Preto, na periferia de Ouro Preto. Pois bem, essa é a história verdadeira. De 1930 a 1980, mesmo com os golpes de 45, de 54, 2 golpes contra o Getúlio, e o golpe de 64, mesmo com esses golpes todos, o Brasil esteve entre os países de maior crescimento do mundo. Por que que esses economistazinhos, que aparecem naturalmente, né, com não sei quantos livros publicados e não sei com que fama, né, de serem grandes pensadores, por que que esses economistas não explicam esse crescimento extraordinário? Um dos bons economistas brasileiros, Paulo de Tarso Soares, da Universidade de São Paulo, fez questão de comparar o raciocínio do Rangel com o raciocínio do Delfim Neto. Aliás, 2 economistas de importância, de criatividade. Ora, a comparação foi no sentido de dizer, por exemplo, né, que havia um consenso dos economistas, né, tradicionais, digamos assim. Poderia ser uma pessoa, digamos assim, do Partido Comunista, né, como este rapaz, o Alberto Passos Guimarães e outros do Partido Comunista, que diziam: a agricultura está atrapalhando o crescimento econômico brasileiro. Um consenso que reunia economistas
intelectuais do Partido Comunista, mas reunia também Celso Furtado, mas reunia também Roberto Campos, todos eles insistindo no fato de que a agricultura estava atrapalhando o crescimento econômico do Brasil, porque era atrasada demais. No entanto, tanto Rangel quanto Delfim Neto, que tinham formação séria e não essas coisas, né, ideológicas, não essas coisas dogmáticas, diziam o oposto, isto é, a agricultura não atrapalha coisa nenhuma, ao contrário, quem puxa a agricultura é a indústria. A indústria que tem capacidade de dinamismo próprio e, por consequência, estimula o crescimento da agricultura. Por exemplo, quando as indústrias têxteis atrasadas de São Luís e de outras cidades do Nordeste acabaram desaparecendo por conta da concorrência do crescimento industrial enorme, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, esse crescimento enorme das indústrias de São Paulo, sobretudo, e do Rio, fizeram com que surgisse a necessidade de produção de babaçu, de óleo de babaçu no Nordeste, o que naturalmente tornou, né, tornou a crise, né, do fechamento das indústrias do Nordeste num peso menor. O babaçu passou a ser exportado para São Paulo e o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, esse raciocínio dogmático, esse raciocínio pobre, né, sempre existiu nesses economistas que foram, né, que foram estimulados pela imprensa a serviço, naturalmente, dos interesses estrangeiros. O próprio Celso Furtado, mais adiante, no plano trienal, além de fazer essas durante o governo do Jango, né? Antes da queda do Jango, além de falar essas coisas que são inverídicas, também propôs o combate à inflação com mais depressão, com mais crise econômica, e ajudou, aliás, né, a queda do Jango, direta ou indiretamente. E assim as coisas funcionam. Pois bem, na verdade, então, é bom dizer que, como Noel Rosa, né, falando do samba no Rio de Janeiro, ele dizia: o samba não se aprende na escola. E é bom que a gente diga também que a economia não se aprende na escola. Para aprender economia, não basta ouvir, né, professores que, por exemplo, nunca fizeram pesquisa de campo, coisa que os economistas, em geral, não gostam de fazer, e coisa que o Rangel fazia quando trabalhou no BNDES, né? E não só, quando ele trabalhou em São Luís, né, no final da década de 30, quando ele estava em domicílio coacto, ele trabalhou numa fábrica de algodão, uma fábrica pioneira, porque não produzia simplesmente tecidos, produzia também esse algodão que era monopólio praticamente de uma empresa estrangeira, o algodão para uso de enfermarias, não? Essa empresa onde ele trabalhou e era correspondente internacional, né? Mas também ajudou a organizar a administração da empresa e, a uma certa altura, disse para o dono: eu estou querendo ver como é que funciona a fábrica lá embaixo. E aí o dono ficou surpreso, mas ele disse: mas eu me interesso por saber. E aí ele percebeu que lá dentro da fábrica de tecidos, da indústria têxtil, né, existiam setores
com capacidade ociosa, máquinas, portanto, que não operavam o tempo todo, né, a pleno vapor, porque a produção não era para que elas operassem o tempo todo. Capacidade ociosa, e via outras máquinas que eram estrangulamento. Porque quando chegava a produção nelas, a produção diminuía de intensidade, porque elas não tinham a capacidade necessária. Ele, portanto, percebeu que existia o fenômeno da capacidade ociosa e o fenômeno dos estrangulamentos. Desta maneira, quando, no final dos anos 80, que se percebeu, né, que o período 1930-1980 estava se esgotando, ele logo percebeu que estava se esgotando porque a industrialização tinha se completado sucessivamente, ramo por ramo, desde a indústria leve, têxtil, cigarros, etc., né? Até a mecânica pesada e a engenharia pesada, né? O Brasil tinha montado um edifício industrial completo. Portanto, o modelo de substituição de importações tinha se esgotado. Ele reconheceu que Celso Furtado tinha sido o primeiro a dizer que, a partir de 30, o Brasil estava passando por um crescimento do tipo de um tipo cíclico, um ciclo de crescimento econômico. Ele dá a Celso Furtado o mérito que, em 54, publicou um livro sobre a economia brasileira dizendo isso. A partir de 30, começa uma industrialização por substituição de importações. É o ciclo que o Rangel disse, é o ciclo juglariano. Como ele era um estudioso sério, né? Ele percebeu ao longo da vida dele, lendo, por exemplo, né, economistas, né? Schumpeter, por exemplo, que trabalhou, né, com a ideia de ciclos, influenciado pelo ciclo longo, Kondratiev, influenciado naturalmente pelo ciclo longo, pelo ciclo pequeno, menor, né, o ciclo decenal, né, o ciclo juglariano Marx. O Marx, naturalmente, foi o primeiro a falar, e o Juglar foi o primeiro a botar isso em estatística. Então, o Rangel passou a trabalhar com a ideia de ciclos decenais, né? Ciclos que em todas as industrializações aconteciam, e os ciclos longos, que aconteciam por conta da expansão da economia capitalista mundial, ciclos que deram origem às revoluções industriais. E algumas pessoas meio metidas à besta diziam que o Rangel falava de ciclos sem saber os anos, se eram gregorianos ou se eram anos julianos, falando essas besteiras para dizer que tinham o direito, né, de criticar a ideia de ciclos do Rangel. Quando esses bestinhas metidos a sábios foram questionados ao se lembrar, né, que de 100 em 100 anos, portanto de 2 em 2 Kondratiev, acontecem revoluções industriais, e no intervalo entre uma revolução industrial e outra acontecem as aplicações dessas revoluções industriais para novos setores. Por exemplo, no caso da primeira revolução industrial, né, a etapa seguinte foi
usar a máquina a vapor, né, que era usada na indústria, para os transportes, para a navegação, para as ferrovias. Na etapa seguinte, foram feitas coisas semelhantes, com a extensão da segunda Revolução Industrial, por exemplo, a indústria automobilística para a Europa, né, que praticamente não tinha indústria automobilística. Pois bem, a diferença, portanto, entre Rangel e esses economistas aos quais nós nos estamos referindo de maneira pejorativa, vale para outras pessoas. Por exemplo, Dona Maria Conceição Tavares, que, aliás, né, ficou entusiasmada com a ideia do combate à inflação. Nos anos 80, né, seus discípulos, ou Bresser Pereira, né, fizeram os congelamentos de preços. Coisa de criancinhas de primeiro ano primário. Uma grande besteira que deu chance do Collor ganhar a eleição. Discípulos e outros, né, de Dona Maria Conceição Tavares. Pois bem, mais adiante, seus discípulos da Unicamp e mais os neoliberais da PUC do Rio de Janeiro se reuniram para montar o Plano Real, que era o plano de abertura da economia brasileira para combater a inflação. Evidentemente, né, abrindo a economia brasileira, que funcionava à base de oligopólios, e a inflação não atrapalhou o crescimento econômico do Brasil de 1930 a 1980, né? Com maior inflação ou menor inflação, o Brasil cresceu extraordinariamente. E com os governos militares também. Geisel foi um dos impulsionadores da industrialização, coisa que o Rangel sabia muito bem. Pois bem, aí Dona Maria Conceição Tavares se dá ao trabalho de dizer que foi uma falsa, escreve um artigo na Folha de São Paulo, mais ou menos 1977, né? Em pleno governo Fernando Henrique, falsa via prussiana e falsa via liberal. Falsa era a cabeça dela. Como ela foi tratada muito corretamente por Chico, o grande humorista brasileiro, que não só tem que dizer que era um humorista cearense, né? Chico o quê mesmo? Chico Anísio. Chico Anísio ridicularizou Dona Maria Conceição Tavares, chorando, porque os discípulos dela estavam combatendo a inflação. E aí essa figura, metida naturalmente a sábia, sabedoria mais ou menos desse tamanho, né, falou em falsa via prussiana. Falsa seria talvez mais a cabeça dela, falsidade dela, porque a via prussiana brasileira de 1930, via prussiana, afinal de contas, Getúlio, né, era um senhor feudal que administrou a industrialização brasileira, não? E o general Geisel também era uma via prussiana, não? Assim como Juscelino, não? Pois bem, essa via prussiana, de 1930 a 1980, foi um período glorioso do Brasil. Glorioso do ponto de vista de crescimento econômico, com todos os defeitos que acompanham o crescimento econômico. E o que é que foi o papel do Plano Real dos seus discípulos e mais os neoliberais da PUC? Foi a destruição.
porque com Fernando Henrique Cardoso foram sendo destruídas, por exemplo, as indústrias mecânicas do Brasil. Vilares desapareceu. Foram destruídas as autopeças. Por exemplo, um dos donos da Metal Leve deixou de ser industrial para ser uma biblioteca na Universidade de São Paulo. Destruição. E essa destruição, né, que foi interrompida rapidamente pelo governo Lula, mas que foi retomada essa destruição com Temer querendo vender, felizmente não conseguiu a Embraer, não, e agora venda de Eletrobras, etc, etc, não? Consequentemente, nós temos que retomar a batalha travada por esses heróis. Getúlio foi um herói com todos os seus defeitos. Igualmente, o general Geisel foi um herói com todos os seus defeitos. Rangel praticamente não tinha defeito. Ele era um pensador extraordinário. É ele que nós deveremos retomar sempre das suas leituras. Ele é que percebeu, por exemplo, que o Brasil era uma formação dual, uma formação aberta para o exterior e voltada para o interior. Quando a independência ocorre, né, Portugal que é posto para correr e é substituído pela Inglaterra. E a Inglaterra realiza um acordo com os senhores de escravos. Mas o regime tinha uma dose de feudalismo que era a capacidade do Estado brasileiro controlar as terras, que era herança da colônia portuguesa. Portanto, um feudalismo, né, do poder político de monopolizar a terra e distribuir a terra. Essa ideia de dualidade brilhante tem que ser permanentemente retomada. E o Rangel dizia, nós podemos retomá-la depois de termos feito a independência, depois de termos feito a abolição república, depois de termos feito a Revolução de 30, rompe com a dominação dos bancos norte-americanos, porque nós temos capacidade de financiar o que precisa ser financiado, que é a infraestrutura que está estrangulada. Até hoje, isto não foi levado a sério. Fala-se, né, em infraestrutura para cá e para lá, e ninguém diz que a ideia do Rangel foi essa. Retomar o crescimento econômico investindo maciçamente na infraestrutura por empresas que tivessem dinheiro. Não seria o caso de vender os Minas, que Mercadante elogiava como se entendesse alguma coisa de economia. Não se tratava de vender empresas prontas, tratava-se de passar concessões de obras que precisavam ser feitas, como as ferrovias, como o Geisel começou a fazer com a ferrovia do aço. Não? Então, retomar o crescimento econômico brasileiro é possível, mas temos que estudar permanentemente as lições desse mestre extraordinário. Obrigado a todos.
Boa noite, também Pela cumprimento. minha também conta, agradeço. 45 minutos, mais ou menos, não? Fala, Messias. Opa, eu queria primeiro agradecer o Armei por estar finalizando aqui a nossa disciplina sobre o seu pensamento, né, com tópicos especiais em desenvolvimento regional e urbano, o pensamento de Armei Mamigonian, com muita honra que nós temos aqui no Pensamento de Inácio Rangel, desculpe. Eu Quero sei, te corrigir. Pensamento de Inácio Rangel. é, Eu sou mas apenas um discípulo desse tamanho. O que conta é o pensamento do Rangel. sim, mas a gente também deve na geografia muito a ti. E o Rangel está na geografia graças à tua insistência, então isso não é pouca coisa. Então, Armin, diante dessa tua exposição, eu fiquei pensando em algumas questões aqui para facilitar o trabalho das pesquisas, né, dos alunos do programa de pós-graduação. A primeira é a ideia de dualidade, né, como tu colocaste aí no final. É uma ideia para entender o Estado brasileiro, a formação brasileira, a formação social brasileira. E mais aplicada regionalmente, quer dizer, nos estados. Como que poderia essa ideia ajudar nas pesquisas, né? Se tu tens algum exemplo para nos dar dessa força de políticas estaduais no desenvolvimento, por exemplo, de estados do Nordeste ou mesmo do Sul do Brasil. Uma outra questão, Armin, que eu gostaria também de te ouvir, é a questão de que alguns autores dizem que existe nos escritos do Rangel um lado teórico, da teoria, da dualidade, da macroeconomia, e um lado mais pragmático, prático, da vida, da microeconomia, das empresas, do processo industrial. É possível fazer uma análise descolando uma coisa da outra? Né? Então, e para encerrar, bem, uma última questão. Em 64, o Rangel, tu falaste, né, na tua exposição, falou que ele não ia fazer a declaração para os militares de que o movimento de 64 foi um equívoco. O movimento contra o governo, portanto, de Jango. O movimento popular, os movimentos políticos de esquerda contra o governo, porque se pensava na época que tinha que se fazer uma reforma agrária. Quem são os verdadeiros ideólogos, né, dos estudantes, do movimento do trabalhismo em geral do Brasil? Quem são os grandes ideólogos que fizeram o país entrar num beco sem saída e veio com isso o golpe militar, dando munição para o golpe militar? Então, agradeço bastante. São essas 3 questões iniciais para começar o debate. Mas nós temos aqui no chat várias outras questões. Mas vamos começar por essa, porque já são 3 questões, hein? Né? Melhor já falar dessas e depois pegar as outras, né? Certo. Messias, vou começar pela última. 1964, frequentemente se fala, né, em golpe norte-americano, e foi um golpe norte-americano, evidentemente, né? Os Estados Unidos não podiam tolerar o Brasil do jeito que o Brasil estava. Consequentemente, tinham que derrubar o Jango, né? Mas ocorre que nem o Jango, nem o Brizola, nem o Prestes
e outras pessoas também ligadas, né, de alguma maneira, né, tiveram capacidade de enfrentar a realidade. O Jango, para começar, se propôs a fazer muita coisa. Por exemplo, reforma agrária nos chamados eixos ferroviários e rodoviários. Mas isso seria uma coisa, para começar, sem necessidade. E, por outro lado, uma provocação aos proprietários das terras, não? Provocação que, evidentemente, estimulou o golpe. Então, eu diria que nem Jango, nem Brizola, nem Prestes estiveram à altura dos acontecimentos. Em geral, não se fala isso, mas é preciso dizer, ora, né? E as consequências, evidentemente, foram as piores possíveis. Por exemplo, durante o governo do golpe militar, Castelo Branco, né, foram feitas várias destruições de empresas brasileiras, já de cara, né? Por exemplo, o Grupo Jafé, né, que tinha minas de carvão em Santa Catarina, siderurgia em São Paulo, indústria têxtil, né, de grande porte. Esse grupo foi destruído, como foram destruídas outras empresas. Eu estou citando um exemplo. Ora, acontece que esse pró-americanismo do golpe militar não levou muito tempo. Acabou o governo, né, que pretendia restabelecer a democracia, mas, para começar, o Castelo Branco prolongou o seu mandato, não? Então, depois disso, o setor nacionalista do Exército acabou assumindo as direções, os rumos dos acontecimentos. E o exemplo mais forte foi do general Geisel. Com Geisel, né, houve o chamado crescimento, né, que foi impulsionado fora do chamado milagre econômico do Delfim, que não foi o milagre econômico do Delfim, naturalmente, como Rangel disse, né, foi por uma medida que ele e outros estavam propondo, que era correção monetária. Correção monetária que corrigiria os depósitos bancários e corrigiria as dívidas. Já que o Brasil tinha, né, já que enfrentar venda de automóveis, venda de eletrodomésticos, não, isso aí não poderia ser feito com dinheiro pronto, tinha que ser feito por prestações, né? Então, a correção monetária teve um papel que não foi o Delfim que teve o papel no milagre, né? A correção monetária que teve esse papel, que o Rangel defendia e determinados caras do governo acabaram assumindo. Ainda, tu dizes a dualidade. Eu creio que nós deveremos ampliar, Messias, as ideias todas do Rangel para fazer análise, né, de qualquer fenômeno econômico, social e geográfico, né, que a gente esteja estudando. Quer dizer, por quê? Porque o Rangel, além de trabalhar com a ideia de dualidade, trabalhava com ideias como nós de estrangulamento, né, que acontecia numa economia, né, de, digamos assim, de ciclo juglariano, mas podia acontecer também numa economia mais ampla de ciclo Kondratiev, né? A ideia, portanto, né,
nós de estrangulamento, né, e capacidade ociosa, essa é uma ideia que dá para aplicar, né, em qualquer nível, no nível municipal, no nível regional. É obrigado, aliás, quando se pensa em planejamento, né, municipal ou regional, nós temos que saber o que é que são qualidades, né, que são exatamente as capacidades existentes e, na verdade, portanto, né, as possibilidades de investimento, né, e, por outro lado, o que é que pode atrapalhar, que são os nós de estrangulamento, que são as desvantagens, mas que, se forem usadas corretamente, se transformam em vantagens. Então, as ideias do Rangel, no sentido mais amplo da palavra, né, que, né, o Paulo de Tarso, eu acho que teve o mérito de chamar a atenção para a semelhança com o raciocínio do Delfim Neto, né, elas são ideias que servem para orientar pesquisas, não? Então, na minha cabeça, voltando, o Paulo de Tarso, Zé Márcio Rego, Bielchowski tiveram um mérito, né, que muitos não tiveram, de chamar a atenção para a importância das ideias, né, do Rangel e, como eu estava dizendo, do próprio Delfim Neto. Porque o Delfim Neto lia, por exemplo, os planejadores, os economistas planejadores da economia da Polônia, por exemplo. Eles não só lia, como ele importou, trouxe ao Brasil, né, economistas ligados ao planejamento econômico da Polônia socialista para ministrarem aulas em São Paulo. Bom, a outra questão, a segunda, né, passei da terceira para a segunda. Eu acho que não dá para descolar, né, o que seria macroeconomia e microeconomia. Aliás, o Rangel não usava essas expressões, microeconomia, macroeconomia. Para ele, isso não era necessário, não? Não havia menor necessidade de falar em microeconomia, economia das empresas, ou a economia nacional, ou economia internacional. Para ele, tudo isso estava conjugado, né? O que era microeconomia e macroeconomia eram coisas absolutamente conjugadas. Obrigado pelas questões. Mais alguma? Tem no chat agora, né? Temos aqui no chat uma série de questões que eu vou tentar... Tem questões aí que estão colocadas, né? Pergunta, João Vitor é o Jajá? Não, é um outro. À luz da teoria rangeliana da dualidade básica, como o senhor analisa a formação socioespacial mexicana e sua transição ao capitalismo? Eu já respondo direto. Isso é um assunto que tu tens que estudar, olha. Eu é que vou resolver o assunto, tu é que tem que te virar, seu João Vitor. Bom trabalho. A outra. É possível aplicar a integração das formações regionais brasileiras frente a uma política de governo que prioriza a entregar e privilegiar setores... É possível aplicar a integração das formações regionais brasileiras frente a uma política de governo que prioriza entregar e privilegiar os setores estratégicos? As formações sociais brasileiras têm que ser entendidas dentro do contexto brasileiro, ora, não? Lá atrás, quando o Rangel disse, né, nos anos 50, no final dos anos 50, se deu prioridade às rodovias, né, é porque as regiões brasileiras praticamente não tinham grandes comunicações entre si. As diferentes regiões brasileiras estavam, para usar uma expressão que ele dizia,
o Brasil era mais insular do que o Japão. Cada região, né, funcionava com poucos contatos com outras regiões. Então, a rodoviarização foi indispensável para conectar as regiões, porque o que se transportava de uma região para outra, mesmo que fosse de São Paulo, né, para, digamos, para Mato Grosso, né, o que acontecia? Acontecia que dava para levar por ferrovia, no caso, né, da noroeste do Brasil, e de Campo Grande para Cuiabá tinha que usar a rodovia, não? Ia fazer o quê? Uma ferrovia de Campo Grande a Cuiabá, quando, né, se tinha uma troca muito pequena de mercadorias, né? A carga transportada pequena exigia caminhões, não? Então, quando muita gente lá, metida, conhecedora, diz nós deveríamos ter feito ferrovias, né? Mas para transportar quantidades insignificantes, não? O Rangel diz, então, a rodoviarização foi uma bela de uma solução, mas agora, ele estava falando, portanto, dos anos 80, né? Agora a ferrovia é indispensável para conectar as regiões. A ferrovia é indispensável, mas também conectar os diferentes módulos de transporte também é importante, porque nós não deveremos menosprezar a ideia de que a cabotagem no Brasil deve ser retomada. Evidentemente que ela deve ser retomada. Mas não podemos desprezar também, né, que as rodovias vão continuar necessárias, porque esses módulos têm que ser conectados. Mas o que está faltando é uma rede ferroviária nova, moderna, que o general Geisel percebeu quando partiu para a construção da ferrovia do aço, e que depois, naturalmente, não foi tocada para diante por ninguém, porque o imperialismo tomou conta do Brasil, né? E Bresser, Pereira e não sei mais quem, né, queriam acabar com a inflação à base de congelamento. Essas criancinhas de 1 ano de idade, vamos botar 4 ou 5 anos de idade, né, para não desmerecê-los. Então, o que aconteceu? Aconteceu que economistas, direta ou indiretamente ligados ao imperialismo norte-americano, deixaram de levar em conta as ideias de que a substituição de importações tinha sido esgotada. Modelo se esgotou. Não é verdade, Messias? Modelo de substituição se completou completamente, né? Mecânica pesada, engenharia pesada, então substituição de importações era um modelo que já tinha terminado. Então o Rangel propunha um novo modelo, que começaria, né, com a batalha em cima das infraestruturas. Então as ferrovias tinham que receber prioridades, e até hoje não receberam. É uma piada de mau gosto, não? Então, a conectividade, né, se basearia principalmente nas ferrovias, mas não significaria largar rodovias e nem largar o transporte de cabotagem. Que mais? A resposta é cumprida, como tu sabes. Nós estamos encurtando porque está na hora já de terminar essa reunião. Certo. Com relação às indústrias maquiladoras, ele está perguntando, o João Vitor também, quais as contradições com relação às maquiladoras? Pergunto, como o senhor vê o processo de industrialização que se deu no México na segunda metade? Quais as chamadas indústrias maquiladoras? Quais as contradições geradas?
eu acho que é um assunto para tu estudar. Certo. Não achas, Messias? Sim, sim, ele está estudando Será isso. que esse cara não é te orientando? É meu orientando, sim, Armin. Então diz para ele estudar mais o Rangel, pô. Está tentando aplicar a dualidade ao México. Tá tentando. A É? ideia é, Dualidade, mas tem que aplicar todo o raciocínio do Rangel, não apenas dualidade. sim, claro, claro. Bom, a outra pergunta, Armin, é do Leonardo. A partir de Rangel, os períodos recessivos, as Vamos ver concessões. lá. Está escrito aí, Sim, Leonardo Musman Estrela. A partir de Rangel, nos períodos recessivos, as concessões públicas são o caminho para a promoção das infraestruturas necessárias ao desenvolvimento. Na verdade, repare, como o senhor enxerga essa realidade no Brasil ao tempo em que se parte da premissa de que deve-se ter um Estado planejador das concessões e fiscalizador do serviço, logo um Estado forte. O Rangel dizia, o Estado está fraco, está falido, nos anos 80, porque a dívida externa e a dívida interna eram brilhante, Armém, Carlos Espínola. Tu és um puxa-saco, pô. Ele é teu amigo, Messias. nosso. Nosso? É, Eu, hein? Voltando ao rapaz aí que está colocando a questão. Acontece que a questão, desculpe, repete, bota aí no painel de novo. Enxerga essa realidade no Brasil ao tempo em que se parte da premissa que deve ter um Estado planejador das concessões e fiscalizador do serviço, logo um Estado forte. O Estado deve ser um Estado planejador, sim, certamente, mas ele não é um Estado forte, porque ele estava, na época, né, falido, tanto na dívida externa quanto na dívida interna. Por consequência, ele não poderia tocar para frente as infraestruturas. Esse estrangulamento, que eram as infraestruturas, poderiam ser assumidas pela iniciativa privada brasileira, com o financiamento dos bancos brasileiros, como os bancos, por exemplo, tinham financiado, né, a construção civil, né, que o Brasil se tornou as grandes e médias cidades brasileiras com milhares, né, de edifícios altos, não? Financiamento bancário, evidentemente. Os bancos poderiam financiar a construção dessas infraestruturas. Mas para financiar essa concessão das infraestruturas, as empresas, né, que ganhassem as concessões tinham também que ter tarefas a cumprir. Entre essas tarefas, prazos para cumprir a construção, digamos, de uma ferrovia, ou de uma rodovia, ou de um porto, ou de um aeroporto, etc., etc. Tinham que ter prazos para construir e explorar. E prazos em que essas concessões, né, seriam dadas. Mas se essas empresas não cumprissem essas obrigações, o Estado, como poder concedente, podia chamar essas concessões de volta, né? E não essa picaretagem que passou a existir no Brasil a partir de Collor, Fernando Henrique, de Temer e dessa figurinha, desse bandido que está aí. bom. Tem mais uma pergunta aqui. Como o conceito de dualidade básica brasileira se encaixa na realidade de Santa Catarina? Que tá aí no, vai aparecer aí a pergunta, não?
É do Pedro que fez a pergunta. O Fernando é que tem essa... Pedro Curou. Como o conceito da dualidade básica brasileira se encaixa na realidade de Santa Catarina, na opinião do senhor, né? Eu diria, veja, rapidamente, para não dar muito tempo de conversa, em 1930, quando se fez a Revolução, quem comandava o estado de Santa Catarina era um setor comercial que trabalhava, sobretudo, com importações, porque Santa Catarina não tinha exportações propriamente, né? Santa Catarina mandava coisas para outros cantos do Brasil e importava da Europa e de outros lugares, né? Cimento, por exemplo, né? Então, em Santa Catarina, o comando até 30 era o comando do capital comercial, como era também o caso do Brasil em geral. Um capital comercial de menor porte, mas era um capital comercial, EPIC e Companhia Limitada, não? Ora, a partir de 30, aos poucos, não exatamente em 30, mas nos anos 30, o poder foi incorporado às mãos dos senhores feudais da Serra de Lages, a família Nereu Ramos e os demais, né? Esses senhores feudais eram senhores feudais que tinham interesse na industrialização de Santa Catarina. Para eles, né, industrializar Santa Catarina era uma tarefa importante para se tocar. Tanto é que, ao longo do tempo, foram surgindo empresas ligadas ao governo. Obrigado. Foram surgindo empresas voltadas ao crescimento industrial de Santa Catarina, instaladas em Florianópolis e frequentemente administrada por industriais, por exemplo, industriais de Blumenau, né? Que tocavam, por exemplo, empresa, por exemplo, de eletricidade em Santa Catarina. Santa Catarina tinha pequenas empresas de eletricidade e durante esse período, né, foi incentivada a participação do Estado catarinense em estender, né, as redes de transmissão de eletricidade de uma usina, né, termoelétrica que existia em Tubarão para o resto do Estado. E assim por diante. Houve estímulos, por exemplo, de desconto do imposto de renda, né? Desconto do imposto de renda para as empresas realizarem investimentos. Em resumo, houve uma política mais ou menos semelhante à política brasileira. A outra pergunta, Armin? Vou começar pela última questão. Ainda existe uma burguesia industrial? O rapaz colocou muito bem a questão. Ainda existe no Brasil uma burguesia industrial? Existe, muito pequena. Ela não foi destruída completamente. Como eu estava dizendo, o dono da Metal Leve não é mais um industrial. É uma biblioteca na Universidade de São Paulo, uma coisa triste, não? Mas nós temos muitos empresários no Brasil e temos interesse, como o Lula percebeu
durante o governo dele, muito mais que a Dilma. A Dilma teve o mérito de tocar para diante, por exemplo, né, a questão de rever, né, as punições realizadas durante a ditadura. Mas, do ponto de vista econômico, foi muito fraca. Mas o Lula, apesar de ter ministros, né, de baixo calão, bandidos, a começar por esse cara que foi prefeito em Ribeirão Preto, onde ele começou a se locupletar, e hoje é um cara milionário, tem muito dinheiro, e foi ministro do Lula por conta do assassinato do prefeito de Santo André, que era o preferido do Lula para ser ministro da Economia. Foi assassinado pela CIA, pelo FBI, quando saiu da prisão o assassino, saiu de helicóptero, a moda norte-americana, a moda da CIA, não? Matou o Celso Daniel, fugiu para a Bahia e 40 dias depois ele foi morto. É o mesmo estilo, a mesma coisa que aconteceram nos assassinatos de Martin Luther King, assassinatos de Kennedy, do irmão do Kennedy, dos Pantera Negra. A CIA assassinou Celso Daniel para que esse bandidinho assumisse e administraram pessimamente a economia. Mas como o Lula tinha muita capacidade, por exemplo, quando o Mercadante elogiou a privatização da Uzi Minas, faltou ele dizer que estava elogiando porque tinha um amigo que ia comprar a Companhia Siderúrgica Nacional, como comprou, não? Ele tinha uns bons amiguinhos, o Mercadante, não? Por conta disso, qualquer partido, né, sério, revolucionário, é infiltrado por picaretas, por traidores, não? Isso acontece no mundo inteiro. Pois bem, o Lula, que sabe que se não tiver a competência, o PT pode ser destruído, como o imperialismo americano está tentando há muito tempo destruir o PT. Voltando para um próximo governo Lula, né, certamente será necessário estimular os industriais existentes para que empresas, né, do porte da engenharia pesada brasileira, que foram, né, praticamente quase que destruídas, não é verdade, mas que sobreviveram, né, elas possam retomar obras públicas, não? Então, obras públicas devem ser entendidas como essas obras de infraestrutura para serem concedidas à iniciativa privada, ferrovias que andam muito devagar e coisas parecidas. Sistema de esgoto, então, né, é um nó de estrangulamento brutal para a saúde brasileira. A população pobre, né, vive, né, essa crise brutal que é a falta do sistema de esgoto pelo Brasil inteiro. Pois bem, esses investimentos têm que ser realizados. E tem muitos setores ainda brasileiros dinâmicos, mas que estão mais ou menos perdidos, nem sabem muito o que devem fazer, com raras exceções. Uma das exceções é esse rapaz de São Paulo, da área de Piracicaba, né, cuja família tinha grandes setores de usinas de açúcar e que hoje
depois de trabalhar na Votorantim, depois de trabalhar em vários lugares, percebeu que tinha que montar os seus próprios negócios, por exemplo, a Rumo, né? Esse setor desse empresário extremamente dinâmico, né? Está tocando para frente. Em Dobradinha, por exemplo, né? A distribuição de petróleo com a Shell, mas também está tocando para frente ferrovias e assim por diante. Então, essa burguesia industrial brasileira é pequena, ela existe e ela pode ser estimulada e ela pode crescer. E nós, quem sabe, nos livremos do domínio do imperialismo norte-americano. Bom, o Armen, tem mais algumas questões. Eu pergunto para ti, tu responde agora ou encerramos? Escutou, não, Armen? Vamos lá. Uma pergunta aqui: como o professor avalia a participação do setor privado no setor portuário de Santa Catarina, por exemplo, através da criação da Porto Nave e do Porto de Itapuá? A participação do setor privado no setor portuário de Santa Catarina, por exemplo, através da criação da Porto Nave e do Porto Itapuá. Eu acho necessário sempre, né, que essas empresas exerçam da maneira a mais competente, né, as suas funções. O porto, por exemplo, junto a São Francisco, é um porto de grandes dimensões, capaz de receber navios de grandes dimensões. O que quer dizer, portanto, que, sem ser do tamanho dos grandes portos mundiais, esse porto de Itapuá pode desempenhar um papel importante como um porto que possa manter contato com portos menores que recebam navios de menor porte, né? Ela deve ser estimulada para isso, assim como o porto que existe do outro lado do rio Itajaí, igualmente, né, possa desempenhar um papel, digamos assim, de importância nas importações e exportações. Mas tudo isso depende muito mais da política econômica do governo do que desses portos mesmo. Certo. A outra pergunta, Armen, o Léo Estrela: como o senhor enxerga o desinvestimento atual da Petrobras, que inclui a entrega de ativos importantes, muitos deles concedidos e rentáveis, como o setor de transporte e distribuição de gás natural? Olha, questão bastante importante, porque faz parte exatamente, né, de que a ideia de retomada da economia parte pela privatização, não? Por que retirar da Petrobras setores que são lucrativos, se a Petrobras foi a pioneira do mundo, né, em exploração de extração de petróleo em águas profundas? Petrobras foi pioneira no mundo. Dona Maria Conceição Tavares deve ter se esquecido de tantas coisas. O Brasil foi pioneiro na produção de etanol. E ela, coitadinha,
ficou falando abobrinha. Pioneiro. A Embraer é uma empresa pioneira em vários avanços na indústria aeronáutica, não? Pois bem, a Petrobras, que realizou tantas explorações de petróleo, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, hoje está sendo pressionada para perder setores altamente lucrativos. E as empresas que estão recebendo essas concessões, por exemplo, na Bacia de Santos, programam investir muito menos do que a Petrobras investiu em períodos equivalentes. Então, para que conceder, áreas de exploração que o setor privado vai botar muito menos dinheiro, não? Porque são negociatas. Isso tem que ser combatido e certamente vai ser combatido durante o governo Lula, que vai se eleger, em 22. Porque o Bolsonaro, evidentemente, vai reagir da mesma maneira que o Trump. Vai tentar melar o resultado como um ditador hitlerista, nazista, igual ao Trump. Mas não vai conseguir. Certo. Outra pergunta, Armin. Por que o governo atual não tem coragem Mas tu achas que o governo Bolsonaro tem coragem de fazer alguma coisa? E tem uma última questão aqui, Armin, que é sobre... Não é o Porto de Itapuã, é depois. Tem mais uma pergunta. Foi tirado? Da Eletrobras, a privatização da Eletrobras. Sim. Por que o senhor acha da recente privatização da Eletrobras? Como o senhor acha que vai ser atingido? Como o país vai ser atingido por isso? Recente não é com 2 S's, hein? Olha, a privatização da Eletrobras ainda vai dar uma trabalheira, porque as pressões contrárias à privatização vão continuar. Como é que a usina de Itaipu, que é uma das maiores do mundo, vai ser adquirida por quem? Por empresas estrangeiras? Não vai haver reação? É uma coisa para a gente batalhar, continuar a batalha para enfrentar, a necessidade de manter o Brasil em pé e não o Brasil ajoelhado para o imperialismo norte-americano. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Armin por ter tido a paciência e para nós é um grande privilégio ouvi-lo e debater, como tivemos aqui no chat. Então, a gente pode, nessa noite, encerrar a nossa
nossa atividade de hoje e dizer que o programa de pós-graduação, o Instituto Inácio Rangel, mais uma vez se esforçam para proporcionar um evento dessa qualidade como a gente assistiu hoje, dessa noite, né, de quarta-feira, aqui pelo Instituto Inácio Rangel. Muito obrigado, Arben. Se tu quiser falar palavras finais. Eu quero me despedir, agradecendo o convite, Messias. Naturalmente, né, como eu disse no começo, uma visão panorâmica pequena, né, uma ligeira visão panorâmica que a gente tenta transmitir para chamar a atenção do estilo pessoal deste economista extraordinário. Nunca estudou economia, né? Formou-se em direito, mas se tornou um economista extraordinário, porque ele tinha objetivos na vida dele. Hoje, quem estuda direito não tem nem economia política, não tem nem direito romano. O que ele vai querer ser é juiz, vai querer ser procurador. Juízes e procuradores, em geral, estão a serviço do sistema dominante. Então, convenhamos, estudar direito hoje é uma tristeza e um destino também meio triste. Mas não foi o caso de Rangel, não. Ao contrário, ele terminou o curso de Direito, como você sabe, Messias certamente sabe, por pressão do pai dele, que pediu que Dona Aliette, a esposa dele, forçasse ele a terminar o curso que tinha sido interrompido, curso que foi interrompido em São Luís, porque a faculdade foi fechada, porque o Rangel, como militante, era visto como figura perigosa. E o diretor da faculdade foi pressionado para expulsá-lo. E não expulsou, porque sabia quem era o Rangel, e esse diretor da faculdade também era formado em Recife, e não se subordinava a ordens da ditadura. E Rangel, então, ao estudar e terminar o curso de Direito no Rio de Janeiro, estava pensando muito mais no Brasil, estava pensando muito mais em desempenhar um papel que ele desempenhou, por exemplo, durante o governo Getúlio, durante o governo Juscelino, no BNDES, né, com vários tipos, né, de propostas para que o Brasil crescesse, não? Essa figura extraordinária deve estar sempre presente. E por isso, Messias, eu fico muito contente pelo fato do Instituto Inácio Rangel estar localizado em Florianópolis. E a nossa tarefa é tocar as tarefas que o Instituto Inácio Rangel está cumprindo, né? Por exemplo, na edição desses livros importantes para a geografia e para o conhecimento do Brasil e para o conhecimento do mundo. Parabéns a ti, Messias, e parabéns a todos nós, e meu agradecimento de novo a todos os que organizaram e nos ouviram. Um abraço.
Muito obrigado, Armei. Um abraço também e damos por encerrado a nossa atividade de hoje. Boa noite a todos.